Conceição Lima. Vozes da memória e da resistência. A literatura africana carrega em suas linhas e versos a memória de um continente vasto, rico em culturas, idiomas, tradições e lutas. Uma literatura marcada pela pluralidade, oral e escrita, que atravessa gerações e fronteiras. Dentre essas vozes, destaca-se a literatura lusófona, nascida dos encontros e feridas da colonização portuguesa. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. É desta ilha que ecoa o canto forte de Conceição Lima. A literatura africana se divide em 3 tempos. Primeiro, o período colonial, a imposição da cultura europeia, o silenciamento das tradições locais. Depois, o grito da pré-independência, o resgate da identidade negra, o sonho da liberdade. E, por fim, o tempo mais complexo, o pós-independência. O momento de olhar para as feridas e reconstruir o que o colonialismo tentou apagar. É neste contexto que nasce Maria da Conceição Costa de Deus Lima, em 1961, na ilha de São Tomé. Ainda sob o domínio português, viveu a transição da opressão para a independência, conquistada em 1975, após a Revolução dos Cravos em Portugal. Poeta, jornalista, cronista, sua palavra é denúncia e cura. Sua obra reflete as dores da colonização, o peso da diáspora africana, o desafio de um povo que busca se reencontrar. A seguir, serão analisados respectivamente os poemas Versão de Deserto e A Outra Paisagem, de Conceição Lima. Trazidos não sei por que apelos, urgências, vieste impugnar o momento que me cerca. Demora, conclamas, a clara voz em minha boca. Peço-te, porém, que repares. Não agonizam dunas nestes campos. Aqui não jazem ossadas sem registro, nem apodrecem aspectos de perdidas caravanas. Nenhum trilho foi abandonado. E não reneguei, não reneguei o nome do pai do meu pai. O meu deserto é a vertical semente de um barco. O areal seu brilho, de nada e de lago, não é senão a metáfora de uma horta, talvez uma projectada cisterna. Esta claridade nos olhos do griote cego, este reflexo que obscurece a luz do dia, não irradia de um céu empedernido. A minha fome não é a maldição do velho Deus inclemente, mas estou aqui, sob este sol que alucina, a savana ao meio-dia. Aqui, sob este toldo rasgado, onde envergo a sede dos meus ossos, e perduro sem jardim nem chuva, sem tambores nem flautas, sem espelhos, companheiras do tempo que amarra as minhas veias ao umbigo do poço. Não, nenhum trilho foi esquecido, e venero o profano nome do pai do meu pai. Lenta a vertigem vai esculpindo os murmúrios de um rio incerto. Planto estacas em redor da vigília dos meus mortos. Não anuncio, tardo e não prenuncio o reino ou abismo. Não sou mensageira de vão sacrifício. Épicas derrotas, novos caminhos. Aqui onde o inferno acontece, neste lugar onde me derramo e permaneço, inauguro as vésperas da minha casa. O meu silêncio franqueia o umbral de qualquer coisa. O poema faz um retrato da realidade de São Tomé e Príncipe no período pós-independência, marcado pela dor e pela busca de uma identidade nacional. Segundo a análise da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, a autora revela, em versos como "Aqui onde o inferno acontece, inauguro a véspera da minha casa, o sentimento de viver em um país recém-liberto, mas ainda cheio de traumas." Além disso, ao mencionar a cicatriz da penúltima batalha e o longo fratricídio, Lima expõe as marcas profundas deixadas pela colonização e indica que o processo de cura e reconstrução da nação ainda está em andamento. A outra paisagem. Da lisa extensão dos areais, da altiva ondulação dos coqueirais, do infinito aroma do pomar, do azul tão azul do mar, das cintilações da luz no poente, do ágil sono da semente, de tudo isto e do mais, a redonda lua, orquídeas mil, os canaviais, de maravilhas tais, falarei vós. Eu direi dos coágulos
que mineram a fibra da paisagem, do jazigo nos pilares da cidade, e das palavras mortas, assassinadas, que cessar, porém, renascem, na impura voz do meu povo. Nesse poema, há elementos recorrentes na escrita de Conceição Lima, como a identidade e pertencimento da nação recém-emancipada, que é perceptível em: eu direi dos coágulos que mineram a fibra da paisagem, sendo o coágulo uma possível dor histórica. A diáspora africana, que pode ser observada no trecho do jazigo dos pilares da cidade, que representa a cidade construída com o sofrimento dos africanos, assim como a resistência desse povo perante as tentativas de invisibilizá-los, que está presente na passagem das palavras mortas, assassinadas, sendo uma tentativa de opressão dessa comunidade por parte dos colonizadores portugueses. Inspirada nas obras de Conceição Lima, alguns poemas e prosa foram criados, baseado em suas características e estilo abordados na literatura lusófona. Crucificação de um livre. No peito nu e negro, em sua pública crucificação, escorre o sangue rubro-negro, símbolo de uma opressão. O sol iluminava a madeira, cada ferida, uma chicotada, a cada suspiro, o clamor. Meu Deus, por que me abandonastes? Mesmo depois da penúltima batalha, quem sobrevive ainda está preso. Os céus estão abertos, assim como o cais embarcadeiro. O poema apresenta temas comuns como a opressão histórica do povo negro, simbolizada pela crucificação pública e pela imposição forçada do cristianismo. Também aborda a luta do povo santomense no período pós-independência, evidenciada na ideia de que, apesar da liberdade formal, a verdadeira emancipação ainda não foi alcançada. Além disso, o texto faz referência à escravidão e à violência, expressas pelas cicatrizes físicas e pelo sofrimento, e traça um paralelo entre o tráfico negreiro e a perda da fé, representada pela imagem do cais embarcadeiro e dos céus abertos. Herança não é corrente. Eu trago no corpo as marcas do caminho que não escolhi, pés descalços no mapa do mundo, feito por quem nunca me viu. Me disseram que eu era sombra, mas eu aprendi a ser raiz. Falaram que meu canto era ruído, mas ele acalma o tempo e alimenta o chão de onde vim. A língua que herdaram para mim tentou calar a quem dormia nos ossos, mas a memória é teimosa e renasce em cada gesto. Sou neto da diáspora, filha do silêncio partido. Carrego a história nos olhos, mas escrevo o amanhã nas minhas mãos. O dado poema traz elementos comumente presentes nas obras da autora santomense, como a marca não só da memória, mas física das atrocidades cometidas pelos portugueses a esse povo colonizado. Explícito na passagem, eu trago no corpo as marcas do caminho que não escolhi. A sensação da nacionalismo e conexão com a terra, como pode ser visto em Me disseram que eu era sombra, mas aprendi a ser raiz, além da imposição forçada da língua portuguesa como idioma, perceptível em a língua que herdaram para mim, tentou calar a quem dormia nos ossos, e a hereditariedade da história de sua nação, como em Sou neto da diáspora, filha do silêncio partido. A seguir será analisada a prosa Feridas Herdadas, de autoria de Alice Souza. As relíquias da colonização, como os pastéis de Belém e os azulejos, contrastam com a dor ancestral. As mulheres carregam feridas não como joias, mas como uma lembrança de uma escravidão ainda viva. Nessa prosa, percebe-se temas semelhantes a outros poemas, tais como a imposição de uma cultura metropolitana, como os azulejos azuis e brancos, típicos da decoração portuguesa, bem como os pastéis de Belém, tradicional doce-lusitano, mas como elementos santomenses ainda preservados, como o caulu, prato tradicional do país, a memória ancestral, como os relatos da avó, e transformando suas rugas em arquivos históricos permanentes, a transmissão de dor entre as mulheres, representadas pelas feridas herdadas, bem como sua submissão ao trabalho, e a crítica do colonialismo, e sua exploração do país, como a extração do café e açúcar. Estudo da realidade pós-colonial.
Ainda persistem algumas marcas deixadas pelo colonialismo na sociedade atual, como a desigualdade social, o silenciamento de memórias e a marginalização de culturas indígenas e negras. Mostra que o passado não está superado, ele segue presente nas estruturas de poder e na exclusão histórica. No entanto, destaca também a resistência dessas populações, que mantêm vivas as suas raízes por meio da cultura, da palavra e da memória coletiva. A juventude é vista como agente de transformação, assumindo um papel ativo na luta por justiça e igualdade. Ao invés de aceitar o silêncio, os jovens questionam, resistem e ocupam espaços como a escola, a arte e as redes sociais. O texto propõe que entender o pós-colonialismo é reconhecer as cicatrizes da história e lutar por um futuro mais justo, onde a memória não seja esquecida, mas usada para construir um mundo mais humano e inclusivo. A mão que colonizou também desenhou um mapa da desigualdade. O passado não dorme, ele sussurra, ele grita. Nós resistimos, reencontramos a história, reconhecemos as cicatrizes. Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui com o professor Alceu, que concordou conosco em nos dar uma entrevista sobre a célebre escritora são-tomense Conceição Lima. Por favor, professor. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Sou o professor Alceu Amaral, sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, mas eu me considero camaquense, né? Porque eu estou aqui há 25 anos, então me formei aqui, embora a minha vontade de ser professor, aquela semente, ela já está há muito tempo enraizada, mas me formei aqui na Fundasul, na faculdade que não existe mais, mas que formou muitos cidadãos camaquenses e também da região. Depois eu fiz uma pós-graduação na faculdade, a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, né? Então eu tenho pós-graduação em EJA. Sou casado, tenho 47 anos e escritor e professor. Atualmente eu sou professor da rede estadual, lecionando português, redação e literatura. Também da rede particular, onde eu leciono no pré-ENEM, revisão, e também tenho um curso em company dentro do Colégio Romã. Obrigada. Bom, professor, nossa proposta aqui é trabalhar um pouquinho mais e um pouquinho mais a fundo na literatura contemporânea africana, que nós sabemos que é um tema extremamente relevante, ainda mais nos dias de hoje. Então, nós trouxemos algumas perguntas acerca desse tema. Qual a importância da literatura africana do nosso cotidiano que o senhor julga como relevante? Veja, é interessante tu fazer essa pergunta, mas mais interessante ainda é tu conhecer o contexto da qual ela está inserida. Nós temos dentro da literatura, como em toda a arte humana, um contexto. E esse contexto, ele também é socioeconômico, comportamental. A literatura como arte, ele não se desassocia do caminhar humano. E se o caminhar humano ele é errático, esta arte vai refletir. Onde é que eu quero chegar? A busca pelas vozes africanas, luso-africanas, e também, mais especificamente, da mulher, ela parte de um desejo decolonial. O que é o decolonial? Nós precisamos explicar as coisas. São todas as ideias, filosofias, pensamentos que visam desconstruir o legado colonial que existe ainda nas sociedades que foram colonizadas naquele processo colonial que começou lá nas grandes navegações e hoje tem outros vieses, outras caras, outras facetas, mas ele está aí. Mas quando a gente fala em decolonial, é justamente isso do passado. Então, é muito importante nós salientarmos que essa voz, ela vem vindo nos tempos para cá. Na literatura contemporânea, principalmente. Por quê? Veja a Firmina e o Úrsula. Aqui é um livro, o livro atribuído a uma mulher negra. Certo? Esse livro, ele foi ter luzes agora, nos tempos para cá. No meu tempo de ensino médio, o que eu via? Eu via o que a gente chama de cânone,
que é o cânone? São os livros que estão nos livros didáticos, que são outorgados, assinados, pré-estabelecidos para aquele público. Então é aqueles. Os outros não são válidos. Mas espera um pouquinho. Quem é que vai realmente avalizar essa escrita? Então essa assinatura de quem é possível, quem é válido ou não, mudou. E aí nós encontramos essas autoras, essa comunicação, que também tem a questão da internet, das redes, que nos possibilita olharmos ao redor e vermos outros autores lusófonos. Então isso é muito importante. Ainda mais que, né, a história é tão secular e um povo que realmente merece voz e que nos dias atuais não tem tanta relevância quanto merecia, não é mesmo? E agora falando um pouquinho mais sobre a nossa autora que a gente está focando mais, que é a Conceição Lima. Qual é a relevância dela no cenário da literatura mundial que o senhor acha? E qual também a relevância da mulher nesse cenário literário, ainda mais africano? Justamente. Em primeiro lugar, é importante nós salientarmos que, veja bem, há todo um apagamento que existia antigamente desses autores. Então há um estereótipo, né, que esse estereótipo acaba sendo rompido. E ela é justamente uma representante. Algumas características que eu pude observar, porque eu realmente conheço-a não com grande profundidade, quanto deveria, tá? Mas é possível, já trabalhei ela, eu fiz um projeto de mestrado no qual eu tive a oportunidade de conhecê-la, alguns textos, principalmente na poesia. Então eu enxerguei algumas coisas bastante peculiares, que são representativas e que são importantes. Ela por si só, mas sim a sua arte é uma representatividade muito importante, que é a questão da terra. A terra não é simples. Nós temos muitos autores que retratam a terra, se tu olharmos no modernismo, a terra naquela segunda geração do modernismo, ela é vista de um jeito. A literatura contemporânea, ela traz a terra com uma herança. Então, ver a terra não é simples. Essa terra nós estamos falando da África, o berço da humanidade. Há um legado passivo que muitas vezes foi negado, e ela traz de volta na sua escrita. Ela é provocativa, mas ela também não é uma autora fortemente engajada. Tu nota que as palavras são mais sutis, ao mesmo tempo em que ela reclama do status quo social lusófono como um todo. Isso eu notei nos seus escritos. Outra coisa também é que ela é elegante. Metaforicamente, as suas metáforas são elegantes. O que eu quero dizer? Que não são as metáforas justamente combativas, contundentes, agressivas. Porque, vê bem, o simples fato da herança escravocrata, da herança da escravatura, já é uma agressão. Então isso me deixou muito confortável ao lê-la, certo? O que muitas vezes tem livros que não são tão confortáveis, né? Eu acho que, se eu não me engano, a Graça Quilomba é assim, não são leituras confortáveis, né? O Tenório, em dados momentos do livro, não é confortável, mas ele é relevante. Tá? Então, são leituras densas, duras, que precisam ser lidas, mas ela tem uma leveza. Eu gostei muito das poesias dela. Sim, e essa leveza até, de uma certa forma, de como tentaram encobrir também como a situação da África não era tão ruim quanto realmente era, não é mesmo? Eu acho que precisa ser desmistificado a África. Com certeza. Veja, nós temos a África em várias partes, falando um pouco da geografia. Então nós temos uma parte... O Egito é África. Com certeza. Então nós temos uma África que muitas vezes as pessoas não conhecem. O que pensam? Aqueles filmes dos anos 80, onde vinha um norte-americano de peito aberto, conquistando uma donzela e matando leões.
Então, uma figura muitas vezes estereotipada que já não condiz com a realidade da África atual. Sim. Existem problemas? Existem. Hoje nós temos uma guerra acontecendo. Né? Se eu não me engano, são 2 guerras na África acontecendo. Que é do Sudão, agora outra eu não me recordo. Mas veja bem, existem problemas. Sim. Existe a fome, existe a subnutrição, existe muita ignorância. Existe também muitos riscos. Aonde há ignorância, há um risco. Há um risco, muitas vezes, de religiões tomarem conta justamente desse cenário precário sociocultural e muitas vezes fazer um apagamento cultural. E isso isso tem que ser denunciado. Certo? Então isso coisas erros de determinadas religiões que a Igreja Católica já cometeu. E eu acho que isso é muito importante que vocês estão fazendo. Por quê? Porque a literatura é uma arte que ela soluciona esse problema. Qual o problema que eu estou dizendo? Que povo que não lê acaba cometendo os mesmos erros do passado. E isso é uma verdade. Então, se tu não lê, se tu não conhece, tu acaba cometendo esses erros. Sim, certeza. E agora, o senhor acha que tem alguma característica assim da Conceição Lima que ela é uma mais marcante, que chame, que realmente a gente consegue ver de longe que é um texto de Conceição Lima? E qual o principal motivo que a gente deveria estudar ela, ainda mais por ser uma mulher negra e africana que merece reconhecimento? O que o senhor acha? Por que esse reconhecimento é tão importante, que ela seja reconhecida? Eu acho que a grande característica, como eu já tinha falado, é essas metáforas que volta e meia são simples, mas falando de assuntos complexos. Sim. Né? Assuntos bastante profundos. Então, realmente, eu acho que essa é a grande característica dela. Essa voz feminina, mas não feminista. Sabe? Então, tudo que eu li sobre ela, ou dela, tinha esse viés. Tá? Esse imbricamento da terra como mãe, a terra mesmo, e a África como esse pano de fundo. Então, essas características são bastante questionadoras. Ela traz, muitas vezes, a questão colonial, mas um reflexo contemporâneo. Tá? Outra coisa que é interessante, por que estudarmos esses autores? Porque, veja bem, a nossa língua, o português, ele tem várias nuances. O português, que nós falamos, e fica aqui um parênteses, existem especialistas, linguistas, que dizem que daqui a alguns anos nós teremos uma separação tão drástica da língua portuguesa de Portugal que nós teremos a língua brasileira. Então, eu fecho esse parênteses te dizendo que a língua portuguesa ela é tão diversa que ela traduz todos esses povos. Então, o Timor-Leste, Angola, Portugal, o Brasil, Macau, São Tomé e Príncipe. Então, todos esses lugares têm suas culturas. Mas o que liga eles? É o fato colonial. E o que é esse colonial? É eu achar que eu sou melhor que o outro. Então eu vou lá e domino ele. Isso não pode acontecer. Embora que nós tenhamos outras palavras para ressignificar esse comportamento. Então, por isso que é interessante lermos Conceição Evaristo, Elisa Lucinda. É importante ler a Firmina. É importante ler também, né, as autores mais... a Djamila. As autores mais contemporâneos também. E sair um pouco desse cânone que tem na sala de aula. Né? Então eu saúdo também a tua professora, né, por possibilitar autores fora da curva. Porque se tu vai pegar os livros, e aqui eu tenho na minha biblioteca, aqui, livros didáticos, eles vão ser sempre naquele caminho. Mas existe vida em outros lugares. Existem outras palavras. E essas outras palavras são realmente válidas. Muito obrigada, professor, por nos ter recebido aqui, concedido essa entrevista muito importante para o nosso cenário, que realmente merece mais atenção e por nos ajudar a entender melhor esse contexto. Antes de terminar, quero te agradecer. Quero agradecer à prof, que lançou essa ideia, e isso é muito bom, isso
É sempre muito bom inovar, fazer e conhecer, principalmente a questão como ao seu autor também. E desde já eu quero te oferecer o meu livro. Tá? Então aqui é o livro do professor Alceu, Albergue dos Ventos, para quem quiser, né? Tá na internet, na Amazon e em todas as plataformas de e-book, mas comigo também. As palavras de Conceição Lima ecoam como um convite. Reconhecer a história, enfrentar as cicatrizes do colonialismo, valorizar as raízes africanas, a literatura transformadora em arte, é ponte entre o passado e o futuro. Conceição Lima é essa ponte. Sua poesia é memória, é resistência, é a voz que nunca se cala.